Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa análise do que faz um auditor fiscal. Já fizemos alguns vídeos e hoje nós vamos falar sobre a área de fiscalização aduaneira, para que você possa entender de uma forma bem simples, didática. Nós vamos dividir a Receita Federal em três partes. Uma parte de gestão, basicamente vai estar aí em Brasília, que são os órgãos centrais. Uma área de administração tributária, em que vai gerenciar, fiscalizar, cobrar os tributos de administração tributária, como imposto de renda, o imposto de renda da pessoa física, PIS, COFINS, contribuição patronal, tá? E uma área aduaneira, e é essa área que muitos de vocês que estão estudando querem entrar, porque viu a série Aeroporto, área restrita, que vê a entrada pelo aeroporto, tá? Mas, aduaneiramente falando, vamos dizer que você pode entrar com mercadorias, bens, veículos por porto, aeroporto e ponto de fronteira. E a fiscalização aduaneira vai atacar exatamente neste sentido. O auditor fiscal, como autoridade aduaneira, é que vai fazer valer a lei por escrito através de um auto de infração, uma análise de crédito, através de uma consulta. Jefferson, me explica melhor. Vou trazer para você aqui na tela uma imagem, tá? Que é de um navio de container, e aqui dentro desses containers aqui, vamos considerar que aqui pode ter carro, aqui pode ter roupa, aqui pode ter móveis, aqui pode ter uma porção de coisa. Por quê? Porque essa unidade de carga, chamada container, ela facilita o quê? A transportar desse navio enorme aqui várias coisas que vem da China, que vem de Portugal, que vem dos Estados Unidos, vem de toda a parte do mundo através da via marítima, tá? Esse é um container marítimo. Só que existem containers que são unidades menores da via aérea. Então, dentro do avião existem containers menores com mercadorias de maior valor agregado. Por quê? Por causa do custo. Então é mais barato você trazer num container navio do que via aérea, tá? E o auditor fiscal vai, quando entrar no país, averiguar se está tudo correto a documentação, se pagou os tributos devidos, se tem ou não o pagamento de tributos, se a mercadoria é compatível, está classificada. Sim, toda mercadoria, quando entra no território nacional ou quando sai, ela precisa estar classificada por meio de um código, tá? É óbvio, para você que está estudando, você vai estar estudando em legislação aduaneira, mas a gente está falando de uma forma bem simples para que você possa entender, tá? E esse código é analisado por um auditor fiscal. A classificação fiscal, ela é feita por um auditor fiscal. Então você, recém-chegado lá em Foz do Iguaçu, você vai cair lá no Porto Seco de Foz do Iguaçu, por exemplo, lá no Porto Seco de Foz do Iguaçu, e aí você vai, de repente, se deparar com isso, tá? Eu vou trazer aqui uma foto para você ter a noção do que é o Porto Seco de Foz do Iguaçu. Aqui são caminhões. Aqui, caminhões são unidades de carga, igual ao container, só que aqui é via terrestre. Então, o mesmo procedimento. Independente do modal, o auditor fiscal vai fazer o quê? A conferência do que está sendo trazido ou levado. Tá? Verificando a classificação da mercadoria, se tem tributo devido, se tem algum regime especial. Por quê? Pode acontecer de determinado setor ter um regime especial, uma facilitação no comércio exterior. E quem vai realmente avaliar de acordo com a norma federal, fiscal, aduaneira, se está ok ou não? É o auditor fiscal. Vou te dar um exemplo simples que acontece demais, tá? Você está lá no aeroporto e aí chega uma aeronave que vem lá dos Estados Unidos. Aeronave de um grande empresário. Vem lá dos Estados Unidos. Ela precisa pedir autorização de entrada por ser uma aeronave, um veículo estrangeiro e entrar no território nacional, à Receita Federal. Você sabia disso? Você sabia disso? Ela entra com o regime
aduaneiro de admissão temporária, tá? Você que está estudando vai estudar e isso cai muito em prova, porque é algo comum. E aí chegou a aeronave lá, pousou, o piloto responsável pela aeronave vai ter que se apresentar à Receita Federal para poder apresentar toda a documentação da aeronave, quem é o responsável, proprietário, quem são os tripulantes, verificar, aí vai pode até um analista tributário, tá? Verificar na aeronave se está trazendo alguma coisa ou não, se a aeronave está vazia. Quando essa aeronave sair, é o mesmo procedimento. A equipe vai verificar se a aeronave está ok e poder dar baixa no sistema. Então, o regime aduaneiro especial. Então, tem vários regimes aduaneiros especiais, que são regimes que incentivam o processo de entrada e saída de bens, mercadorias. Quando a gente fala bens, a gente pode ser uma peça, por exemplo, de uma máquina. A máquina, tá aqui no Brasil, só tem a peça lá na China. É algo que o mercado nacional não fabrica. Então, pode acontecer de ter um regime aduaneiro especial para poder trazer essa peça ou trazer uma máquina para poder trabalhar determinado tempo, tá? E todo esse processo de validação, né, de regularização é feito no último nível pelo auditor fiscal. Jefferson, e o analista tributário ele faz o que, Jefferson? Nesses exemplos que eu dei, vou dar um exemplo, tá? Dei o exemplo da aeronave. Chegou uma aeronave, ela tem a pessoa responsável pela aeronave, tem que se apresentar porque documentalmente só um auditor fiscal pode liberar, tá? Mas nada impede do analista tributário da equipe do auditor ir lá e verificar se a aeronave está vazia, se está trazendo alguma coisa, se está levando alguma coisa, tá? Verificar se realmente é aquele prefixo. Então, verificações físicas nesse processo de fiscalização geralmente é feito quase que 100% por analista tributário, que faz parte da equipe onde o auditor fiscal está trabalhando, tá? Falei sobre classificação da mercadoria. Então, dando as características da mercadoria, o auditor fiscal que faz a classificação, tá? A declaração de importação, que é um dos principais documentos do comércio exterior, tá? O contribuinte entra com a documentação, né, com a declaração de importação e a validação, o despacho desta declaração, que seria o quê? A verificação da autoridade aduaneira se está ok ou não é feita por um auditor fiscal. Então, documentalmente é dada a entrada, o analista tributário muitas vezes, né, na época que era papel, agora tudo online, né, organiza, né, dá um direcionamento, verifica a mercadoria física, né? Há uma necessidade de você fazer um cara-crachá para poder não apenas ficar vinculado à documentação, tá? Então, um analista geralmente está ali em torno fazendo essas atividades acessórias, preparatórias, em auxílio à decisão final, tá? Existe também, dentro da fiscalização aduaneira, aquela fiscalização padrão dos tributos aduaneiros, se realmente estão sendo pagos, se aquela empresa existe. Já parou para analisar? Imagine o comércio exterior, a quantidade de transações internacionais e pode acontecer de uma empresa ser aberta de fachada para poder fazer importação. Há uma necessidade de poder verificar se realmente essa empresa existe. Se não tem nenhuma interposição em relação a esta empresa, se não foi criada uma outra empresa para poder dar uma quebra na cadeia e transferência de benefícios fiscais. Tudo isso, na última ação, é realizada por um auditor fiscal. Uma fiscalização aduaneira, por exemplo, em que vai analisar todo o trâmite aduaneiro para poder verificar se está de acordo com a legislação aduaneira. É feita por um auditor fiscal. Então, os tributos que incidem no comércio exterior, a verificação, né, a análise, o auto de infração é verificado pelo auditor fiscal. O despacho da mercadoria entrou, está ok, não está ok, é feita por um auditor fiscal. Conferências simples até as conferências mais complexas é feita por um auditor fiscal.
Mas Jefferson, e aquele lá no aeroporto, quando eu vejo bagagem? Então, bagagem é um procedimento de despacho mais, vamos dizer assim, mais simples, que é destinado à área que nós falamos no vídeo que fala sobre vigilância, né? A equipe que fica analisando só a entrada e saída. Agora, todo o fluxo que vai além daquele local ali, ela é feita com um procedimento mais aprofundado. E esse procedimento mais aprofundado pode ser uma fiscalização. E aí sim entra a figura do auditor fiscal, tá? Eu falo para você que dentro do comércio exterior, você que é do comércio exterior, muitas vezes você tem que fazer algum tipo de ação diretamente com o auditor fiscal, uma liberação de carga, ela é feita pelo auditor fiscal. Então, imagine, você do comércio exterior, você gosta dessa dinâmica do comércio exterior, seja por um aeroporto, um porto ou um posto de fronteira, tá? Você pode, de repente, utilizar como uma grande oportunidade poder ser auditor fiscal, estudando para o concurso. Tem vários, mas vários colegas mesmo, que são oriundos do comércio exterior, gosta da atividade e estuda para o concurso e é aprovado. Aqui, ó, vou trazer um exemplo aqui de um container de avião. Olha a diferença desse tamanho daqui, desse container de avião para um container que é de navio. Vamos pegar aqui um container de navio aqui. Por exemplo, um container de navio, que é esse container aqui. Tá? Um container de navio. Olha o tamanho do container de navio, olha o tamanho. Muita diferença, tá? E é óbvio, dá para você poder analisar e verificar, por exemplo, eu trazer algo de avião, o custo deve ser muito maior. Então eu vou trazer mercadorias de maior valor agregado. E aí no navio que demora mais tempo, que passa, que balança, que tudo isso, né, que é um modal bem mais rústico, vem mercadorias, né, bens, vem coisas que demoram mais para poder chegar e tem um valor maior em relação ao despacho, né? Você consegue aqui poder verificar o quanto que tem de mercadorias, quantos containers tem aqui neste navio, bastante coisa, né? Então, essa unidade aqui, esse navio, carrega muito mais valor do que um avião. E aí a gente tem até uma foto antiga, essa foto é antiga, até porque as viaturas já mudaram, né? O perfil mudou, e aí o servidor da Receita Federal, o auditor fiscal, ela vai seguir as normas da área que está atuando. Por exemplo, no porto, você é obrigado a ter um capacete. Beleza, você vai utilizar o capacete, tá? Por quê? Porque a responsável pela área alfandegada, ela vai ter algumas normas para poder seguir de segurança do servidor, tá? Então, muitas vezes, quando você está dentro do aeroporto, você tem que seguir a determinada velocidade, você tem que seguir determinado trajeto, tudo isso para poder fazer parte daquele ecossistema, porque junto com a atividade exercida pelo auditor fiscal, você vai encontrar a Polícia Federal, você vai encontrar o Ministério da Agricultura, a Vigiagro, você vai encontrar a própria movimentação aeroportuária, né, em que tem o pessoal que trabalha com empilhadeira, o pessoal que trabalha com reboque, o pessoal que trabalha com combustível. Então é um ecossistema de várias pessoas trabalhando, cada um com a sua finalidade, e o auditor fiscal está inserido nesse sentido, de ser a autoridade aduaneira para que você possa entender melhor, tá? Você que está estudando na Constituição Federal, artigo 237, ele fala sobre a competência do Ministério da Fazenda sobre o comércio exterior. O Ministério da Fazenda, óbvio, tem vários outros órgãos, tá? Mas o que tem grande representatividade no comércio exterior é a Receita Federal. Então, quando você verifica na própria Constituição Federal, você tem ali a Receita Federal atuando dentro do Ministério da Fazenda. Então, assim, são inúmeras atividades. Você percebeu que eu já falei, isso em apenas uma área. E eu não consigo extrapolar tudo desta área, porque é bastante
conhecimento. Por isso que a gente está falando em vários vídeos sobre diversas áreas, para que você possa seguir todos os vídeos e fique antenado com o que acontece com o seu próximo cargo. Se você tiver interesse que eu fale também sobre o analista tributário, o que faz o analista tributário, ao invés de falar apenas o que faz o auditor fiscal, já coloque nos comentários, porque é bastante importante, tá? Outra coisa, se você tem interesse em poder se preparar para o concurso da Receita Federal, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link para você acessar de forma gratuita como se preparar para o concurso da Receita Federal e ser aprovado 2 vezes, estudando em média 3 horas por dia, tá? É todo o passo a passo do que você precisa para poder conquistar a vaga. O que eu fiz para poder ser aprovado 2 vezes, eu vou passar para você de forma gratuita. Então, fique atento e no próximo card você também vai ver como um auditor fiscal atua, né? O que faz um auditor fiscal em uma outra área. Então, acesse o card. E lembre-se sempre, você que estuda para concurso público, treinamento difícil, combate fácil.